Oi, pessoal, tudo bem? Ao infinito e além. Olha aí, o Prosa com Bertaglia retornando para mais um bate-papo fantástico aqui. Dessa vez nós vamos conversar sobre carreira executiva internacional, que é um tema bastante interessante nos dias de hoje. Os brasileiros, sempre bastante prestigiados no exterior, eles ocupam posições importantes em grandes multinacionais. Atualmente, os profissionais brasileiros, nos mais diversos segmentos, estão cada vez mais interessados em carreiras no exterior. Veja só, isso realmente é muito interessante. Eu tenho trocado ideias, inclusive com algumas dessas pessoas. Se preparar e conhecer bem o mercado internacional, as suas diferenças, principalmente culturais, além, logicamente, do idioma, são passos extremamente importantes, já que cada país tem suas próprias particularidades. Bem, mas como se preparar? Que caminhos nós devemos trilhar para uma carreira internacional? Que decisões nós devemos tomar ao longo da carreira? Não são apenas os aspectos técnicos que contam ou que devem ser considerados, mas também aqueles lados comportamentais, os amigos, o convívio social e, claro, a família, aquela duvidazinha, devo ir, não devo ir, qual decisão tomar, esse é um ponto nevrálgico nesse processo todo. Essas e outras questões sobre como você pode se preparar para os principais desafios do mercado, tanto em aspectos técnicos quanto comportamentais, vão ser abordados nessa nossa conversa aqui. E eu gostaria de prosear nesse momento aqui com uma pessoa de larga experiência que está no exterior, está na Alemanha, é o amigo Marcos Blumer. Olá, Marcos, que bacana, que fantástico, uma honra para mim, um orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com o Bertaglia. Eu fico muito feliz, Marcos, porque nós estamos aqui trazendo pessoas do bem e pessoas que estão inclinadas em compartilhar o conhecimento e compartilhar as suas experiências. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Paulo. Acho que, em primeiro lugar, eu que agradeço a participação, né, de estar interagindo aí com o público do teu canal e aproveitar um pouquinho nesse bate-papo aqui e tentar passar um pouco da experiência acumulada aí ao longo dos anos para o teu canal aí, né? Acho que a gente podia começar um pouquinho, Paulo, eu fazer uma breve apresentação um pouquinho desse contexto, né, da onde que veio essa bagagem internacional, para onde eu acabei andando, né, com a minha mochilinha aí ao redor dos diversos países. Eu tenho 30 anos, um pouco mais de 30 anos aí de carreira e sendo que mais de 20 praticamente voltado à carreira executiva, né? Em termos de bagagem, eu tenho uma forte bagagem que eu comecei na América do Sul, acabei morando em dois países da América do Sul, inicialmente Chile e Argentina, trabalhei muito com Peru e México, fiz uma transição para a Europa em mais de uma etapa aí da minha vida de carreira, né? Passei por Espanha, Suécia, segunda vez aqui na Alemanha. Depois fui caminhando um pouquinho para o outro lado do Sudeste Asiático, tive uma oportunidade de morar um tempo no norte da ilha de Sumatra, na Indonésia, um lugar bem pitoresco, bastante interessante, Austrália, e nas funções atuais que eu estou ocupando aqui na Alemanha, eu tenho responsabilidade principalmente para o mercado indiano, e algumas posições aí de conselho, tanto Estados Unidos como China. Eu brinco que é uma grande salada, né? Você que tem que lidar com uma bagagem de culturas que são muito próximas da tua cultura raiz, né? Que é da cultura brasileira, né? Da qual que você vem, até culturas muito distantes, né? Culturas que têm uma dinâmica comportamental e social muito diferente da dinâmica que você está acostumado. Eu acho que o interessante nesse processo todo, e até como foi colocado na introdução, é que essa bagagem acabou propiciando a criar, que eu brinco aqui, de um modelinho, né? Qual que é o modelo de competências básicas que você precisa ter para trilhar essa carreira e sobreviver até numa carreira internacional? Então, o modelo que eu penso e compartilhar aqui com vocês é o seguinte: nós temos o primeiro pacote, é dividido em três pilares, né? O primeiro pilar é focado em competências que eu chamo de técnicas, hard skills, e aí a gente foca, né, um pacote básico mesmo, né? Primeiro, começando de formação profissional. Né? Tem que pensar o que eu quero, né? Eu quero seguir uma carreira técnica ou seguir uma carreira executiva. Mas independente da carreira que você quer seguir, a formação, a base,
em uma escola de ponta e de cursos que você vai seguindo ao longo da tua carreira, é um pré-requisito básico. Isso vai fazer uma diferenciação depois de você conseguir acessar um determinado país, uma determinada região, né? E o conceito de aprender de forma contínua, né? Isso nunca pode ser colocado de lado. O segundo bloco que eu falo dessas competências ainda dentro desse pilar de competências técnicas é a questão de idiomas. Isso foi colocado por você mesmo. E hoje tem pelo menos 2 idiomas que eu brinco que é o básico para você entrar no jogo, né? Você tem que estar falando bem o inglês e o espanhol. Para um executivo vindo da América Latina, isso é o básico. E ao longo da tua vida, talvez você pensar aí num terceiro ou até mesmo um quarto idioma. Logicamente focado um pouquinho para o mercado que você vai atuar, pela carreira, para o país que você está atuando. E o idioma, a gente pode até discorrer um pouquinho depois, é um fator primordial para você ter uma integração na sociedade que você está inserido, né? Isso vai ter questões familiares, vai ter uma série de questões depois que vai derivar disso. Tirando esse primeiro pacotinho aqui, que eu falo, que é das competências técnicas, depois nós temos ali a parte das competências humanas, sociais e comportamentais, né? Os soft skills. E essas é que faz realmente a diferença e que vai dizer se você pode ou não vencer nesse jogo, né? E dentro dessas competências, tem algumas que eu queria colocar aqui, né? Primeiro, começando com resiliência. Resiliência já é uma palavra batida, tem alguns que já estão falando, esquece resiliência, nós já estamos falando do antifrágil, mas vamos esquecer um pouquinho dessa discussão um pouco teórica, porque a questão da resiliência é extremamente importante. Você tem as suas obrigações como executivo, entregar resultado, você tem metas, você tem o dia a dia, o foco, e ainda você tem que lidar com questões que são diferentes de você, né? Você está lidando com o dia a dia que não é o teu, você está lidando com culturas distintas, com equipes distintas, você tem que ser capaz de suportar uma pressão para trazer o resultado. Então, a gente falou da resiliência. Outro ponto, você tem que ser uma pessoa curiosa, né? Eu brinco, você tem que estar aberto a conhecer coisas novas e gostar disso. Terceiro ponto, tem que evitar pré-julgamentos e preconceitos. Isso é muito importante. Quanto mais você se afastar da tua cultura, né, da tua cultura raiz, da tua cultura base, maior e importante esse aspecto. Então, acho que eu conheço algumas pessoas extremamente competentes que traziam resultados dentro do Brasil, né, que elas foram colocadas numa posição internacional e acabaram sofrendo um descarrilhamento de carreira, assim, violento, por não se atentarem por questão comportamental e principalmente não estar aberto ao diferente, né? Existem formas distintas do que a forma que você está acostumado, então você tem que ser muito aberto a isso. Quando você olha esses 2 blocos, ele não estão completo, falta alguma coisa a mais nesse modelinho aqui, né? O que falta? Quando você comenta aqui, pô, quando eu tenho que tomar uma decisão, né? O que vai me levar a tomar uma decisão? Isso me interessa ou me interessa? É importante ou não é importante? O que complementaria o modelo que eu chamo é o norte. Qual é o teu norte, né? Qual é o seu norte profissional e qual é o seu norte pessoal? Porque sem isso é como você ter um barco à vela e para onde soprar você está sendo levado, né? A questão do norte, para mim, é o que eu quero na minha carreira? O que é importante? É o crescimento profissional? É ser o número 1 da organização? Ou eu quero trabalhar numa equipe de projeto matricial? Isso tem que estar muito claro para a pessoa o que ela busca. E o segundo ponto, o que ela quer do ponto de vista pessoal, familiar e até questão de valores, ética, e que você não pode abandonar isso em função da questão simplesmente de uma carreira. Então, se você tem esse norte, é algo que te ajuda muito, né? Porque o que acontece? Teve momentos na minha carreira em que, do momento que eu recebi minha proposta ao momento que eu tive que mudar, foram menos de 2 meses. Como é que você vai fazer, né? Num período tão curto, fazer todo o alinhamento, isso faz ou não faz sentido para a carreira? Isso faz ou não faz sentido para a questão pessoal? Então, tem todo um trabalho de preparação que você precisa acabar entrando nessa questão, né? É verdade. Aliás, esse ponto que você está tocando, ele é tão importante. Existe até um ditado, né, Marcos, que diz o seguinte: se você não tem um objetivo traçado, um norte, né, o qual você vai seguir, qualquer caminho serve, né?
Então, é interessante. Eu queria trazer um contexto aqui, o Marcos, que é muito legal esses pontos que você está trazendo. Inclusive, concordo contigo nessa parte da resiliência. É uma palavra batida, mas ela é importante, ela é fundamental. E como é que se enquadra dentro desse quesito e como é que você trabalhou o lado do network? Porque é outra palavra que é extremamente batida hoje, né? Mas a impressão que me causa, né, com as pessoas que ainda conversam, até em função das redes sociais e tudo mais, é que esse tema ele não é trabalhado de forma adequada. O que você coloca em relação a isso? Pô, acho que até agradeço aí a forma que você está colocando, porque o que me ajudou a chegar no ponto que eu cheguei na minha carreira, logicamente foi esse pacote dessas competências que eu falei, mas foi muito também construído através das relações ou do networking, vamos colocar dessa forma, que foram construídas ao longo desses anos, né? Então, como é que começou? Eu brinco que eu dei o pontapé inicial para esse processo. No início da carreira, eu estava numa carreira extremamente técnica, fazendo principalmente assistência técnica, né? Para quem da área sabe, assistência técnica não tem sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval. E muitas dessas pessoas que tinham ali, as pessoas mais experientes, eram mais difíceis de estar disponíveis nessas datas. Então, eu, jovem, o que eu fazia? Eu adorava, eu sempre tinha uma curiosidade enorme para conhecer outros lugares. Então, eu era o primeiro a levantar o braço. Olha, tem que estar indo no sul do Chile. Ah, não quero nem saber para onde é, pega o voo, né? O que isso ajudou? Me ajudou, nessas idas, a acabar conhecendo pessoas da matriz também que estavam nesse processo e acabar montando todo um relacionamento. E ter um relacionamento baseado ali, vendo o resultado do teu trabalho, vendo a confiança, que acabou surgindo os convites. De repente, eu estava sendo convidado para fazer uma assistência técnica num país europeu, e de repente surgiu até uma questão desse networking de me convidarem para fazer, logo no início da carreira, que não era muito comum, a já também fazer um pequeno intercâmbio de 6 meses na Alemanha. Mas tudo foi uma construção de intercâmbio. E, Paulo, vamos brincar um pouquinho, né? Se nós estamos falando da experiência de mais de 30 anos de carreira, não existia as tecnologias que tem hoje. Então, Sim. networking era networking mesmo, né? Você tinha que conhecer a pessoa, viajava, no nosso caso era aceitar, tomar uma cerveja no país com o cara, extrair a relação, e aí você ia construindo toda uma história. Mas o networking é fundamental. Acho que é difícil você ver alguém conhecer e se diferenciar sem essa rede, né, de contatos, né? Que bacana. E acho que aí também tem um outro elemento importante que a gente sempre coloca, né, Marcos, que é o fator você estar, né, tem o fator sorte, tem o fator estar no local certo, naquela hora certa, no momento que a empresa precisa daquela pessoa e como é que ele é lembrado, né? Ou seja, você comentou muito bem aí a parte do network, né? Ou seja, quando você tem network, você faz bem o trabalho, você se habilita a isso, você é lembrado, tá correto? E hoje, Paulo, né, independente dessa questão do assunto de hoje internacional, até na questão de empregabilidade, de busca de oportunidades, se eu estou precisando, por exemplo, de um profissional, a primeira coisa que eu faço antes de buscar em qualquer fonte é contactar minha rede de contatos. Olha, você conhece alguém que tem essa base, que tem essa determinada característica? Isso é uma verdade, né? Acho que se a gente puder passar alguma coisa para o público que está vindo para a gente aqui, não descuida dessa parte, né? Trabalha, isso é uma construção ao longo do tempo, né? E tem que ser investido, sim, tem que ser investido bastante nessa área. Não, bacana, até porque esse ponto que você coloca é um ponto. Eu faço muita mentoria, né, Uhum. executiva ou não executiva, no Brasil e no exterior. E um dos pontos que a gente sempre coloca em evidência é a história do QI, né? Do quem indica, né? Então, a história do QI dentro desse quesito, né? E aí as pessoas elas colocam da seguinte maneira: eu estou enviando o currículo, né? O currícula, né? No latim, no plural do latim aí, e eu não sou sequer chamado. Ou seja, o estabelecimento do network ele é extremamente importante, não só no aspecto de você acessar as redes e simplesmente fazer um convite para as pessoas, mas é amadurecer isso, ou seja, conversar de tal maneira que a outra pessoa seja conhecedora, te conheça um pouco melhor.
as suas habilidades, principalmente aquele termo que você usou, né, que é o soft skill, ou seja, as atitudes, tem aquela frase, né, que o pessoal diz, a pessoa ela é contratada pelas competências técnicas e muitas vezes demitida pelas atitudes, né? Então, isso que você colocou é exatamente o que acontece, né, Marcos? Marcos, vamos fazer o seguinte, tem um assunto que eu gostaria de discorrer aqui na segunda parte, que são basicamente os desafios encontrados, mas, por incrível que pareça, nós já terminamos aqui o primeiro tempo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, um cafezinho por aí, né? Ou uma cerveja, já que você está na Alemanha, já é noite aí, né? Já dá para tomar Exatamente. uma cervejinha. Vamos para o segundo tempo, pode ser? Bom, Olha só que fantástica que está sendo essa prosa. Realmente, aqui um aprendizado muito importante de uma pessoa que tem 30 anos de experiência, 30 anos de carreira, e nós devemos beber dessa fonte, né? Beber dessa água aí. E uma das coisas, Marcos, que eu gostaria de explorar contigo, eu também fiz uma carreira internacional, e um dos problemas que a gente enfrentava, todo mundo enfrenta, são aquilo que nós chamamos, não só problema, né? Porque também tem o lado positivo, mas é o que é pró, o que é contra, pelo lado familiar, né? O lado de viver uma outra cultura, são experiências importantes, tanto pelo lado mais problemático, né? Porque nem tudo, né? Dizer, eu vou morar na Alemanha, né? É muito bonito, legal, vai ser expatriado, né? Ou vai trabalhar na Alemanha. Mas a gente tem que peneirar um pouco isso também. Eu gostaria de explorar contigo, Marcos, os desafios que você encontrou aí, quais foram os prós e contras, a preparação, não só sua, né? Porque tem a família dentro do contexto, né? bom, Paulo, eu acho que aqui vamos falar um pouquinho, né? Esse é um tema, em primeiro lugar, é um tema fascinante, mas não existe almoço de graça, né? Tudo na vida tem um preço e você tem que pagar esse preço para algo que você está almejando, né? Mas se a gente puder, pelo menos, passar alguma coisa para o público, realmente é o seguinte: tem primeiro fatores que eu considero muito importantes e pontos muito positivos de você acabar desenvolvendo uma carreira internacional, né? Vamos colocar primeiro os prós do ponto de vista profissional, a gente fala um pouquinho depois até do lado pessoal. Do ponto de vista profissional, acho que a bagagem que você adquire é muito fantástica, né? Por quê? Uma coisa é você ser executivo, você já tem aquela pressão do dia a dia, e outra coisa é você estar lidando com equipes internacionais em outro país. Você sendo estrangeiro em outro país, não tenha dúvida que você vai ser o cara que você vai ser analisado com muito mais rigor do que um local. Então, você tem uma pressão violenta para trazer resultados rápidos, ganhar aquela equipe e poder seguir para frente. Então, isso acaba te trazendo um grau do lado do profissional de confiança bastante grande, até para trabalhar em situações cada vez mais distintas. E no mundo atual hoje, com volatilidade, com essa questão total de pluralidade, etc., te dá uma bagagem interessante para você seguir na frente. Um outro fator que eu acho interessante, do ponto de vista agora pessoal, bastante positivo, é que você acaba, quanto maior a tua exposição internacional, maior a abertura para isso, você tende a se tornar uma pessoa muito mais aberta, que aceita muito mais a questão de diversidade e de tolerância. Então, você acaba sendo uma pessoa muito mais inclusiva. Então, se você sabe trabalhar bem, eu acho que o teu desenvolvimento como cidadão, como caráter, etc., acaba ajudando bastante. Do ponto de vista familiar, se a gente começar um pouquinho ainda nesse lado positivo, eu brinco, o familiar, ele se encaixa nos dois, né? Ele se encaixa do lado positivo e se você não cuidar, ele pode ser um problemaço, né? Do ponto de vista positivo, uma vez que isso foi tratado de uma forma coerente, você reforça muito o teu núcleo familiar, né? Eu acho que aproxima muito as pessoas daquele teu núcleo, pai, mãe e filhos. Os cuidados que a gente tem que ter, e que aí acho que são muitos aí, primeiro ponto, em que momento você está na tua carreira e qual a idade dos seus filhos, né? Uma coisa é você fazer uma mudança com filhos de 4, 5, 6 anos. Eu lembro, as primeiras mudanças foram relativamente fáceis, era uma trouxinha, uma malinha, você pegava, eles vinham, se adaptavam muito mais rápido que nós, já estavam falando idioma local e você estava correndo atrás deles para acompanhar esse grau de integração.
Quando eles já são adolescentes, e se eles ainda, se você vai mudar para um país que eles não dominam o idioma, tem alguns cuidados que você tem que ter nessa preparação. Será que uma escola local é suficiente? Será que você talvez não deveria colocar numa escola internacional? Tem algumas etapas da preparação que você tem que dedicar. Outra questão é o teu cônjuge, né? O que ele está fazendo, né? É uma pessoa que vai te acompanhar o tempo inteiro, vai ter uma atividade, não vai ter uma atividade, porque existe também uma pressão violenta. Se você não cuidar dessa parte, isso pode te fazer o problema, te tirar o foco do teu trabalho e você talvez tenha que abortar aí um projeto porque a família não está bem adaptada. Então, acho que você teve essa experiência internacional também. Você sabe que executivos que não tomam esses devidos cuidados é um ponto amarelo, né? Um yellow flag aí que você tem que tomar extremamente cuidado, né? Eu concordo contigo, eu passei um pouco por essa situação também, né? Eu diria para você que eu passei por uma situação mais crítica quando eu tive que fazer viagens longas, né? Ou seja, às vezes eu tinha que fazer viagens onde eu tinha que ficar 15 dias fora de casa, né? Isso era mais complicado, com os filhos pequenos, a esposa, então a esposa, para ela sobrava todo o material, né? Ela tinha que cuidar e ela trabalhava também, né? Trabalha ainda. Então, era uma circunstância bastante difícil. Mas, dentro desse contexto, eu gostei de uma expressão que você usou aí, ou seja, essa. Porque muitas vezes a gente olha pela perspectiva de dificuldade, né? E você trouxe uma perspectiva de união, né? Que eu passei por isso também. Essa união, ela é interessante, você parece que aproxima mais. Logicamente, você tem o convívio familiar, né? Mas o cuidado que você tem que tomar é que não fique na empresa até muito mais tarde, né? E depois passe a conviver a ter uma vida social com o pessoal da empresa e não com a família, né? O fato de você ficar até mais tarde na empresa e vir para casa mais tarde, porque esse é um hábito latino, vamos dizer assim, né? Exceto alguns outros países, mas esse tipo de coisa nós temos que realmente evitar, né? O Marcos. Você falou de família, você falou de soft skills, né? Você falou dos idiomas. Quais idiomas você fala hoje, o Marcos? Bom, eu tenho o alemão, né? O inglês, o espanhol. São os idiomas, tirando o português, são os idiomas que eu tenho trabalhado, né? Que é o Tá. dia a dia que a gente acaba usando, né? Tá. E aí, se você tem alguma dica, principalmente pelo aspecto cultural, porque esse é um problema também. Eu vivi a cultura da América Latina, né? Especificamente de alguns países, Argentina, Chile, Venezuela, depois os Estados Unidos, né? Me disseram que eu ia encontrar muita dificuldade com a cultura americana, e de fato eu não encontrei, né? E mesmo na cultura latina, né? Não tive essa dificuldade. Talvez um pouco mais na Inglaterra, né? A Inglaterra, aquilo que o pessoal diz, que o pessoal é bastante frio, né? Mas a partir do momento que você abre um relacionamento, fica mais fácil você se aproximar, você se relacionar com ele. Como é que você enxerga isso, Marcos? Bom, o que eu sempre costumei fazer, quando ia trabalhar em algum lugar, quanto mais distinto da onde eu estava, primeiro procurar estudar também o conceito de história, né? Você focar um pouquinho na história, entender a situação política do país que você está e questões culturais. Eu acho que isso é um pré-requisito, né? Não vai bater a cara sem você entender, porque você pode estar provocando alguns desastres grandes. E eu acho que aí depois a experiência de você conviver. Por exemplo, eu lembro logo que eu iniciei no País Basco, no norte da Espanha, eu fui para cuidar de uma unidade de negócios. Então, a gente teve algumas relações com alguns clientes, mas tinha algumas coisas que eram importantes naquela cultura que eram totalmente distintas do que eu estava ouvindo da cultura australiana. Então, eu estava ouvindo uma cultura de snack, workaholic, etc. E a primeira coisa que com os grandes clientes que a gente tinha, ele falou: qual a tua especialidade culinária? Eu
parei assim para pensar, fritar ovo serve, né? Um hambúrguer, alguma coisa assim. Porque era uma sociedade em que o ato da culinária era tão forte, as sociedades gastronômicas que tinham, e o intuito de toda aquela cultura da sociedade gastronômica era a pessoa te conhecer, checar se você era uma pessoa que ela podia estabelecer relação e se você era uma pessoa confiável, né? Então, a questão cultural, você entender, né? Tem culturas que o jantar, o almoço, exerce sim uma função preponderante, outras não. Ou você trabalhar na China, eu cheguei a trabalhar na China, antes da China do que é hoje, né? E não foi em Xangai nem Beijing, era no interior da China. Uhum. Então, naquele momento, como você se comporta na mesa, né? Como é que você se relaciona com determinado representante local? Então, você está sendo analisado o tempo inteiro. Então, essa questão cultural, se você estuda, se você se prepara, entende a política, o que levou aquele povo chegar ao que ele é hoje, né? Isso tudo te ajuda e te facilita nesse processo de integração, né? Tá. Não, realmente, a China, eu imagino morar na China há, sei lá, 10, 15 anos atrás, era uma situação. Hoje é o, Hoje é outro, né? A é relação já é outro, né? totalmente Até diferente. pela comunicação em inglês, né? Eu tive algumas oportunidades de ir para lá, né? Uma mais recente mudou muito, realmente. Você, inclusive, as placas, né? As placas, uma das vezes que eu fui lá no início, você não conseguia ler placa, né? Imagina dirigir um carro num país como aquele. Hoje não, hoje você já tem as placas, logicamente, no chinês, no mandarim, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem sinalizações em inglês. É no alfabeto ocidental É, também, né? no entendível, no inteligível, né? Isso é interessante. Mas, meu amigo, uma carreira fantástica que você tem, né? Uma pessoa do bem, né? Uma pessoa do bem. Aliás, eu digo que é um pré-requisito para as pessoas virem aqui para o Zano com o Bertaglia e trocar experiências, trocar figurinhas, né? Se você tivesse que deixar uma mensagem para aqueles que querem fazer uma carreira internacional, né? No sentido de se preparar, 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 o que é que você aconselha, o Marcos? Oh, acho que o que primeiro, né, lembrar um pouquinho daquele modelinho, né, que eu cheguei a comentar dos três pilares, né? Segundo, se é isso que você realmente almeja, eu acho que você tem que embarcar, mas vai preparado, não esperando que tudo é mil maravilhas, né? Você tem que estar preparado, que você vai, por exemplo, passar por um momento que você vai falar, poxa, o que que eu estou fazendo aqui? E vai ter outros momentos que você está falando, foi a atitude mais certa. A gente tem que estar preparado para todos esses momentos. A grande dica que eu passaria é se preocupa com a tua adaptação e a adaptação da família também fora do contexto da empresa. Acho que a empresa talvez a questão até mais fácil de se adaptar, mas a questão fora, dentro da sociedade local, isso é extremamente importante para essa carreira dar certo. E lembrando que tem um preço, né? A gente falou do núcleo familiar se aproximar, mas lembra que tem aqueles, talvez pai, mães, tem os outros parentes e amigos que você vai acabar ficando também longe. É natural esse processo, mas vale a pena e mergulha. Eu acho que tem que abraçar. Se é isso que quer, não olhar para trás, né? Olha só que bacana, Marcos. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa prosa, uma prosa que visa compartilhamento, né? Sou extremamente grato pela sua presença, pela sua participação. Gratidão também ao amigo comum, Antônio Grandini, o Grandini, que inclusive sugeriu o seu nome aí para participar aqui, né? Grandini, que é uma Esse é um pessoa amigo que fantástica. ao longo do tempo eu acabei perdendo o contato pela distância, mas a gente sempre que pode tá se correspondendo aí, né? Não, bacana. Grandini é fantástico, né? Muito bom ter pessoas do bem que nos rodeiam, né? Meu amigo, um abraço virtual para você, né? Um abração aqui do Brasil. Esteja bem. E o que eu sempre digo, né? Aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, Marcos. Paulo, obrigado e até a próxima aí. Até a próxima. Ao infinito e além. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.